nós podemos estimular crianças com dificuldades de aprendizagem? Você tem essa dúvida? O que está por trás dessas dificuldades? Como é que nós podemos ajudar de forma prática essas crianças a desenvolver o seu aprendizado? Pois é, eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui da Rema Neuroeducação, e hoje eu quero trazer aqui a participação especial do professor Luiz Paulo, que é um especialista aqui da Rema Neuroeducação, já trabalha com isso há muito tempo, e hoje eu pedi para ele conversar com vocês, para vocês poderem entender o que contribui para que as crianças desenvolvam aí as suas dificuldades de aprendizagem. Eu vou trazer aqui maneiras de prevenir esses desafios na sala de aula e vou ensinar também formas de intervir para que você possa ajudar os seus alunos a avançar. Então, primeiro, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho aí, para vocês poderem receber os nossos conteúdos, que eu tenho certeza que vão transformar a sua prática em sala de aula, tá? Professor Luiz Paulo, tudo pronto aí? Vamos entrar? Como estimular as crianças com dificuldades de aprendizagem? Você que está me assistindo agora, você sabe como observar quando uma criança está com dificuldades de aprendizagem? Como proceder? Por onde começar? Quais são os princípios? Que tipo de protocolo? Que tipo de parâmetro eu tenho que ter no início, né? Para poder observar, para poder avaliar qual é a referência disso. Eu vou partir de que princípio para poder ter essa referência sobre quando uma criança está com dificuldades de aprendizagem? Eu preciso ter esse entendimento, eu preciso compreender. Outra questão importante que é, muitas vezes a dificuldade de aprendizagem, ela pode ser derivada, muitas vezes, de uma demanda emocional. E como nós, professores, profissionais da área de educação dentro da escola, vamos poder observar quando é realmente uma questão de demanda emocional, que envolve essa questão da aprendizagem, que essa criança não está aprendendo, e quando há também uma questão de conteúdo, né, de se apropriar daquela informação. Como? Então, eu sou o professor Luiz Paulo Moura Soares, sou professor aqui do Grupo Rema Educação, com muito orgulho, e eu vou estar agora falando para vocês sobre como trabalhar e estimular crianças com dificuldades de aprendizagem, qual é o princípio, de que forma que a gente pode trabalhar dentro dessa perspectiva. Primeiro de tudo, nós precisamos, né, help, o que é dificuldades de aprendizagem, né? E eu trago aqui uma grande autora que, né, tem uma contribuição imensa dentro da psicopedagogia, que é a Alicia Fernandes, né? Ela dizia o seguinte aqui para nós, deixou uma obra, né, fantástica em relação a toda a questão da aprendizagem, né, toda a fundamentação que ela traz, que ela proporcionou para nós dentro da psicopedagogia. Ela diz o seguinte, que os idiomas do aprendente, que é um dos livros de Alicia Fernandes, encontra-se a diferença entre fracasso escolar e a dificuldade de aprendizagem. A autora define dificuldades de aprendizagem como uma situação que provém de causas que se referem à estrutura individual da criança, tornando-se necessária uma intervenção psicopedagógica mais direcionada. Ou seja, nós temos que verificar o que ela está nos querendo dizer, qual é a estrutura dessa criança, de como que ela se apresenta para você, qual é todos os conceitos, todas as demandas, o que ela tem em termos de aprendizagem até agora. Nós precisamos entender todo esse processo. E para isso é necessário a gente entender essa diferença. O que é ser um fracasso escolar, o que é ter uma dificuldade, é entender a estrutura dessa criança, é entender o estilo de aprender, a forma de aprender. E muitas vezes também identificar quais são os bloqueios, as dificuldades que estão acontecendo. Porque também nós temos que muitas vezes a gente percebe e acredita que seja uma dificuldade de aprendizagem, mas às vezes pode estar acontecendo o quê? Uma dificuldade de ensinagem. São coisas completamente diferentes. Se eu estou tendo uma dificuldade de ensinar aquela criança, de se apropriar daquele conhecimento, daquela informação,
o que a gente vai poder gerenciar, de como que a gente vai gerenciar tudo isso. Então, eu preciso entender o que é uma dificuldade, eu preciso entender que possibilidade. Outro autor extremamente importante, que eu gosto muito, né, do que ele diz, o seguinte, a respeito da conceitualização internacional sobre dificuldades de aprendizagem, que Nicásio Sanches traz para nós. Ele diz o seguinte, que a aprendizagem caracteriza-se por um funcionamento substancialmente abaixo do esperado, considerando a idade cronológica, seu quociente intelectual, além de interferências como o rendimento acadêmico ou na vida cotidiana, aptidão ou até mesmo suas condições emocionais. Olha o que Nicásio deixa claro para nós, gente. Mesmo, então quer dizer, professor Luiz, que mesmo muitas vezes a demanda da emoção da criança dentro de um processo de aprendizagem que ela está acontecendo, pode estar interferindo em aprender? Sim, constantemente, tá? E aí que nós precisamos entender quem é esse terapeuta da aprendizagem, né? É o terapeuta da aprendizagem. Né? Então, ele é o terapeuta que vai trazer a possibilidade de investigar, de identificar o que Sanches está nos dizendo. Qual é a idade cronológica dessa criança? O que é esperado para ela em termos de aprendizagem? Qual é a questão do rendimento acadêmico dela? Como que acontece isso? Ok? Então, isso nós precisamos entender. A aptidão, ela está apta, ela tem conhecimentos prévios. O que são os conhecimentos prévios? Aqueles conhecimentos que são de base para a continuidade de um processo de aprendizagem, seja ele qual for, princípios, tem que ter base para elementos essenciais. Então, tudo isso a gente vai verificar. Isso é muito importante para que nós possamos entender que quando a criança ela não está aprendendo e ela é de ordem, a demanda emocional, tá? Ela está com uma demanda emocional. E aí nós temos que identificar, ela é de um padrão de aprendizagem ou ele é um padrão de referência da própria emoção, do sentimento, de uma situação que essa criança está passando. Nós precisamos entender. Esse profissional vai ter a capacidade de poder identificar, né, narrar toda a situação que aquela criança está passando para poder criar situações e possibilidades de uma intervenção, dando condições de aptidão para todas as necessidades que envolve qualquer coisa que ela precise aprender. E quando esbarra na emoção de uma ordem do sentimento, de uma situação que não é o aprender em si acadêmico, nós vamos precisar de outros profissionais. Então, para isso, existe aí a importância do psicopedagogo de poder ter esse norte, de avaliar essa condição, de conseguir, né, entender qual é a demanda dessa criança e se realmente por que ela está tendo dificuldades de aprendizagem, o que está acontecendo, né? Então, o desenvolvimento dela está aquém ao nível de desenvolvimento dela, né? Então, academicamente, ela não aprendeu suficientemente os conteúdos necessários e está tendo uma grande possibilidade de ter fracasso por fato de não conseguir acompanhar, não conseguir entender, não conseguir se envolver dentro daquele processo. Isso pode acontecer, gente. Então, a importância da gente poder entender toda essa questão da aprendizagem, como que ela se apropria, como que a gente ensina, como que a gente identifica esses perfis, para a gente poder, literalmente, poder dizer o seguinte: qual é a melhor conduta, qual é a melhor intervenção para aquele processo de aprendizagem que está acontecendo. Porque esse profissional dessa área, ele vai poder identificar as demandas existentes e logo, diante da situação, traçar estratégias de intervenção, o que dentro da psicopedagogia, segundo o Visca, traz a questão do processo corretor, ou a gente utiliza intervenção. Literalmente é corrigir aquilo que de alguma forma está havendo alguma dificuldade e que a gente precisa entender para dar sequência nesse processo.
Isso é fundamental para que aconteça, tá, gente? E aí eu trago duas situações aqui que é importante dentro dessas questões. Ou nós temos que entender o que é um distúrbio de aprendizagem, o que é um transtorno de aprendizagem. A gente acabou vendo sobre dificuldades de aprendizagem. E o que é um distúrbio? Sinônimo de distúrbio no dicionário, né, são de doenças, problemas, disfunções, males de enfermidades, né? Então, é considerado um distúrbio, gente, né? Uma disfunção no sistema nervoso central relacionada a alguma falha no processo de aquisição ou de desenvolvimento, na aquisição dessa informação ou do próprio desenvolvimento daquela criança, tá? O transtorno de aprendizagem são respostas inibidas em tarefas que exigem habilidade, tanto da leitura, quanto da escrita, quanto da memória de trabalho. Então, perturbações no aprender, na aquisição e manutenção dessas informações. Aí entra todas as questões de transtornos de aprendizagem, como a dislexia, descalculia, né? Então, são situações que vão trazer a importância frente a esse processo. Eu trago para vocês agora a compreensão dos múltiplos fatores que levam a dificuldades de aprendizagem, como eu falei no início. Quais são, o que é as dificuldades de aprendizagem? Que tipos de fatores que acontecem e que levam a essa informação de fazer com que a criança tenha dificuldade de aprendizagem, para que a gente possa avaliar. A dificuldade de aprendizagem ela pode ser relacionada com inúmeros fatores. Vamos lá alguns. A metodologia utilizada, né? Então, assim, qual é a metodologia utilizada? Que tipo de metodologia está sendo utilizada? Muitas vezes aquela metodologia não está adequada para aquela criança. A forma de se passar o conhecimento, passar a informação para ela, não está respeitando o estilo de aprendizagem. O que vai acontecer? Isso, a possibilidade dela não aprender, tá? E ter alguns flashes daquelas informações é muito possível. Então, a metodologia, por exemplo, vamos falar da questão da metodologia aqui simplesmente para crianças com autismo. Nós sabemos que as crianças com autismo, ela tem um perfil e uma forma de aprender completamente diferente, tá? Ela é uma pensadora visual, ela aprende mais por imagens, né? Então, tudo que remete a uma questão visual e com estrutura organizacional do trabalho que vai ser feito, essa criança aprende. Agora, você imagina, tá, uma metodologia sendo utilizada para essas crianças que não tem estrutura, não tem demanda visual, não respeita a metodologia adequada, tá, para o ensino dessa criança. Quais são as possibilidades dela não aprender? São inúmeras. Então, aí, o que acaba acontecendo? Um acúmulo de dificuldades de aprendizagem importantes. Métodos pedagógicos, às vezes o método pedagógico não está adequado para aquela criança, tá? O ambiente físico e até mesmo os motivos relacionados com o próprio aluno e o seu contexto de vida. Ou seja, o ambiente físico ao qual ela está inserida, tá? Qual é a relação desse aluno com o contexto pelo qual que ele está sendo considerado isso também como importância, né? O aprender, o estar na escola, isso é fundamental para essa criança. Esse meio também vai nos dizer a importância, né? O quanto está sendo favorecido essa informação para essa criança. O termo se refere a um aluno que possui uma maneira diferente de aprender, devido a uma barreira que pode ser cultural, cognitiva ou emocional. Eu estava falando isso agora há pouco, nós falamos da questão emocional. Ela pode ser de ordem cognitiva ou até mesmo cultural, gente. Olha só as barreiras que podem acontecer diante de múltiplos fatores que vão levar essa criança a ter uma dificuldade, tá? Por se tratar de questões psicopedagógicas, dificuldades de aprendizagem podem ser resolvidas no ambiente escolar. Isso é muito importante a gente entender. Que mesmo a criança apresentando alguma dificuldade, se a gente consegue já fazer essa leitura, identificar a possibilidade, promover estratégias, recursos que vai
habilitar, que vai dar habilidade para aquela criança conseguir vencer aquele desafio, as chances, gente, vão ser imensas, tá? Da gente conseguir dentro da sala, tá? Para isso, a gente precisa entender por que aquela criança está tendo dificuldade. Qual é a origem disso? É uma metodologia? É uma questão de saúde? É uma questão cultural? É uma questão cognitiva? É uma questão emocional? Para isso, nós precisamos avaliar, e tem essa ciência como a psicopedagogia, tá? Que traz todo ferramentas, elementos, né, que vão nos promover possibilidades de poder intervir com criança, com adolescente, com adulto, possibilidades de identificar quais são as necessidades, fatores essenciais para que essa aprendizagem aconteça. Isso é necessário ter entendimento. Tá? Eu sempre costumo dizer nas minhas aulas, né, a importância de saber de quem é essa criança, quem é esse indivíduo, quem é esse sujeito, quem é essa criança que está querendo aprender, que está na nossa frente. Ela não é um protocolo, ela não é um manual, não, ela é uma criança. E o que eu tenho que ter como parâmetro? Primeiro, as áreas do desenvolvimento. Dentro do marco do desenvolvimento, dentro da faixa etária dela, ela está atingindo? Isso está adequado? Está tudo tranquilo em relação a isso? Essa criança está com habilidades essenciais para a aprendizagem? Porque muitas vezes a gente está lá querendo ensinar letra, a criança não senta. Vamos falar da criança com TDAH, aquela que não senta, que não consegue, certo? Hoje eu estava avaliando uma criança, comecei a avaliar uma criança, que ela dizia assim, eu preciso levantar. Ele não conseguia ficar sentado. E ele fazia atividade, daqui a pouquinho ele dava uma volta na sala e voltava inteiro. Bem, sentava e seguia. E eu via ali o olho dele, o corpo dele, querendo estar ali com aquele estímulo, querendo fazer, e ao mesmo tempo, gente, tendo uma dificuldade do comportamento, de não conseguir se regular o comportamento. Então, olha que coisa que é, aquela mente super ali, inteligente, tudo tranquilo acontecendo, mas o comportamento não. O comportamento estava totalmente fora da possibilidade cognitiva que aquela criança estava apresentando. E aí, o que a gente tem que ver? Cognitivamente, as minhas hipóteses já de trabalho, as minhas hipóteses todas já levaram. Opa, é uma criança que é inteligente, domina, tem conhecimento, porque ele já começou a provar para mim, pelos materiais, pelos instrumentos que eu estava utilizando. Então, isso eu já consegui ver de forma imediata. Os próximos atendimentos. O que eu vou fazer durante a avaliação? Eu vou refinar isso, né, e ter certeza que realmente é aquilo ali. E é o outro lado da minha hipótese, né, que é a demanda do comportamento. Então, eu preciso investigar cada vez mais as demandas do comportamento dessa criança, que literalmente está influenciando cognitivamente e no padrão comportamental dela, na forma dela se apresentar para mim. Então, como profissional da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, eu preciso chegar a um consenso e entender que essa criança precisa ser administrado melhor aquele comportamento e que sozinho, pela idade que ele possui, ele não tem ferramentas e habilidades para dar conta. Isso vai precisar de um processo de intervenção, vai precisar de um processo que também envolva toda a família nesse entendimento, para literalmente fazer com que essa criança, o que aconteça? Aprenda, seja feliz, seja protagonista da sua própria história. Então, nós, enquanto profissionais dessa área, nós precisamos de muita informação, gente. Nós precisamos de entendimento, nós precisamos de compreensão. Nós temos que avaliar diversas situações, demanda a forma como aquela criança está apresentando. Então, comportamento, gente, agora que facilita que tenha dificuldades de aprendizagem, para a gente poder entender isso também, tá? Fraco alcance e atenção,
crianças que têm uma dificuldade quanto à questão da atenção, se distrai com facilidade, perde rapidamente o interesse em novas atividades, pode saltar de uma atividade para outra, né, com muita frequência, tá? Projetos, trabalhos inacabados. Aí, nesse tipo de comportamento, eu tenho que avaliar também a intensidade de que essa atenção está acontecendo. Dificuldade para seguir instruções. A criança pode pedir ajuda repetidamente, mesmo durante as tarefas simples. Onde mesmo que eu deveria colocar isso? Como que eu faço isso? A criança fica repetindo, né? Você que está dentro da escola, você percebe, né? Aquela criança, amanhã você vai chegar na sua sala de aula, você vai ver, prof, como é que faz mesmo? Você acabou de explicar, você acabou de mostrar. E a criança vai lá e faz o quê? Como que é para fazer? O que eu tenho que fazer? Mostra para mim. Então, opa, continua a dificuldade da sequência dessas instruções. Você tem que repetir constantemente, tá? Imaturidade social, gente. A criança age como se fosse mais jovem que a sua idade cronológica e pode preferir brincar com crianças menores. Isso também. Lembra aquela criança que passa de série, mas ela só quer brincar? E muitas vezes o professor vem para um conselho de classe, vem para uma reunião, ela só quer brincadeira. Brincar, brincar, brincar. Ou seja, aquela criança, né, tem uma imaturidade ali social, é uma criança que ainda necessita mais do brincar, ser mais estimulada para poder se beneficiar de um conteúdo que vai exigir mais demanda, né? Então, o que acaba acontecendo, gente? É uma criança que vai estar tão preocupada no brincar, no explorar o espaço, que toda aquela demanda cognitiva de estrutura de todo o conteúdo vai dificultar o acesso, tá? Então, são crianças que a gente tem que também estar atenta a isso. Dificuldade com a conversação, né? A criança que tem dificuldade de encontrar as palavras certas ou a fala sem parar, né? Então, assim, ou ela não consegue conversar, ou é aquele que fala sem parar, não dá tempo, você quer falar, a pessoa não deixa, ela vai, a criança continua sem parar, ela não está atenta ali a todas as demandas, aos comandos, gente. Isso acaba havendo muita dificuldade importante ali. Inflexibilidade. Olha que interessante tudo isso que eu estou passando para vocês, gente, tá? Tudo isso são possibilidades, tá? Que pode estar acontecendo dentro do perfil de uma criança para a gente poder avaliar. Inflexibilidade e a criança resiste continuar fazendo as coisas, então ela é inflexível, tá? Sempre ela quer fazer do mesmo jeito, da sua própria maneira, tá? Ela não quer tentar de outra maneira. Muitas vezes ela está tendo muitos erros constantes, você chega perto das possibilidades, né? E ela continua tendo dificuldade, então isso acaba acontecendo, tá? Então, aí é uma inflexibilidade importante. Planejamento e habilidades organizacionais deficientes, tá? Então, a criança não parece ter qualquer noção de tempo, tá, gente? Frequência, chega atrasada, despreparada, tá desorganizada, ela não consegue se planejar para uma atividade, né? Motoramente precisa de muita ajuda, tá? E aí, às vezes, tem questões atencionais que também acabam dificultando esse processo. Então, isso também é um fator importantíssimo que pode levar a criança a dificuldades, tá? Distração. A criança frequentemente perde a lição, as roupas, objetos, né? Esquece de fazer tarefas, trabalhos, tem dificuldade de lembrar os compromissos, as ocasiões sociais, os passeios, o que tem que levar, né? Então é uma distração constante e acaba tendo isso influenciando também na hora do aprender. Uma falta de destreza, tá, gente? A criança parece totalmente desajeitada, é uma dificuldade quanto à coordenação, né? Ela deixa cair objetos, né? Acaba
também, às vezes, com o colega, não percebe o colega na frente, acaba se derrubando. O tempo todo ela não consegue manter aquele ambiente organizado e nem se organizar no ambiente, tá? A questão da falta do controle dos impulsos, olha a questão de uma função executiva importante, que é o controle inibitório, né? A criança toca em tudo, em todos, chama seu interesse, verbaliza suas observações sem pensar, interrompe, muda o assunto rapidamente, a professora está falando uma coisa, ele já vai para outra, né? E aquele comportamento, muitas vezes impulsivo, ele se permanece. Quando apresenta, por exemplo, distração, comportamentos impulsivos, irritabilidade, ansiedade, né, tudo isso, gente, a gente também tem que avaliar dentro da questão da aprendizagem, como isso está acontecendo. Esse é o nosso foco, de estar direcionando. O psicopedagogo vai estar verificando isso e aí fazendo essa análise, sim, de perceber aquela distração está sendo movida devido a qual situação? É algo foco excessivo? É alguma demanda dessa criança? É completamente o desinteresse? Então, o que realmente está acontecendo, tá? Então, aí a gente precisa entender. Aí eu trago para vocês aqui alguns meios de prevenir as dificuldades de aprendizagem em sala de aula, tá? Aí tem uma pirâmide do William Glasser, que é super, a gente trabalha muito com essa questão da aprendizagem, a gente aprofunda toda essa questão da pirâmide, todo esse entendimento, o que é de base, né, gente? Aí eu trago aqui, resumidamente, um foco para a gente poder entender o que é um método de aprendizado mais passivo e um método de aprendizado ativo. Ou seja, aqui é uma pesquisa que traz todo o INA, traz tudo muito claro para nós, que 95% tá, de ensino é um método de aprendizado mais ativo. Tá? Então, olha só a porcentagem. Praticar, 80%. Discutir, 70%. Ver e ouvir já cai para 50%. Então, não basta só ver e ouvir, gente, né? Ela tem que discutir, ela tem que problematizar, ela tem que colocar isso em prática, trazer a possibilidades, né? Fazer essa referência, aquele do ensino com a prática. Eu gosto muito de quando por exemplo, quando eu leio um livro técnico, eu gosto de ler aquilo que me chamou a atenção e colocar em prática, porque efetivamente a minha aprendizagem, ela vai se tornar efetiva, porque eu estou levando em consideração aquele título que tem a ver com alguma demanda da minha criança, das situações que eu estou vivendo no trabalho e que vai fazer a referência. Então, eu consigo ter ideias, eu consigo discutir melhor isso, eu consigo falar mais sobre isso. Então, é muito melhor. Então, um método de aprendizado mais ativo, tá? Então, uma das coisas que a própria Rema leva como uma referência, fazer a relação teoria e prática simultaneamente, a importância disso, tá? E o passivo, gente, o método de aprendizado passivo é aquele que lê, aquele que escreve, aquela criança só observa. Olha a chance e porcentagem em termos de aprendizagem, tá? Escrever é 20% apenas. Então, aquele quadro lá, dividido em 4 partes, a criança fica da 1 às 2 da tarde copiando. Que horas que ela discute aquilo? Que horas que ela entende? Que horas que ela escreve sobre aquilo, problematiza aquela história e não simplesmente cópia pela cópia? Isso é muito importante. Hoje, nós já temos práticas baseadas em evidência na área da educação. O professor, ele precisa conhecer essas práticas baseadas em evidência, porque baseado nisso, por exemplo, uma instrução programada é uma prática. Então, e nós temos toda uma possibilidade de importância de poder ajudar a entender, e isso é necessário, tá? Eu trago para vocês agora uma criança frente a dificuldades de aprendizagem quando o desempenho dela, tá, é um baixo desempenho. Então, isso influencia diretamente no desempenho e nas possibilidades dela aprender. Então, quando a criança
tem um baixo desempenho. Quais são as dificuldades que nós vamos estar observando aqui? Vamos lá. Quanto ao alcance da atenção, direção e alternação. Então, quanto ela está atenta, tá? O quanto ela está direcionada, o quanto ela está alternando essa atenção. Isso é um fato importante, que aí o profissional vai poder avaliar, tá? Seguir instruções, sejam elas verbais, de ordens visuais, de leitura e de compreensão. Então, eu preciso ver, ela segue instrução? É verbal? É de ordem de leitura? Ela compreende aquela informação visual que eu estou trazendo? Tá? Imaturidade social e emocional também, acabamos de falar sobre isso, entra como baixo desempenho. Dificuldade quanto à conversação, iniciar uma conversa, pensar, elaborar os questionamentos, tá? Inflexibilidade de seguir os comandos, as instruções, tentar fazer da forma que acredita que esteja certo. Também falamos sobre isso. O planejamento e execução de habilidades organizacionais, o quanto aquela criança está organizada, ausência de destreza, controle de impulso. Então, tudo isso aqui está dentro do baixo desempenho. Então, avaliação frente às dificuldades de baixo desempenho, eu tenho que estar antenado, muito ligado nessas dificuldades que a criança pode estar fazendo. E quando as dificuldades envolvem, gente, as questões da emoção, tá? São fatores comportamentais que indicam importantes critérios em relação a isso. Entra o quê? Atraso do desenvolvimento, tá? Desempenho inconsistente. Então, é um desempenho inconsistente. Nós estamos ensinando, a criança vem aprendendo, mas o desempenho dela na tarefa é sempre inconsistente. Ela nunca consegue ser consistente dentro do processo de aprendizagem, das possibilidades, tá? Então, isso é muito importante a gente entender. Baixo desempenho inesperado, tá? Comportamento ou problemas emocionais persistentes, declínio na confiança e na autoestima, tá? Sentimentos constantes variáveis, como raiva, hostilidade excessiva, tá? Provocações, depressão, gente, comportamento escapista, né? Aquela criança está sempre escapando do desafio. Olha quantas crianças a gente tem dentro dessa possibilidade, né? Que ela está sempre, você vê que o conteúdo, ela já está escapando, ela já não vai, ela não se envolve, ou ela cria um comportamento e aquilo entra numa constância direto, gente, e que precisa fazer uma intervenção, né? Busca de emoções, comportamento opositor, né? Muitas vezes a gente também vai ter crianças com comportamento, isso não quer dizer que ela é opositora o tempo todo, né? Mas ela vai estar sendo opositora frente a esse processo, tá? E antissocial. Então, olha quantas questões importantes que nós precisamos levar em consideração. Dificuldades de aprendizagem, quando a criança apresenta um baixo desempenho e quando a criança apresenta questões emocionais frente às dificuldades de aprendizagem. Então, para isso, nós temos que estar muito claro, um profissional que trabalhe com dificuldades de aprendizagem, ele precisa ter esse entendimento, ok, gente? É fundamental. Essa dificuldade, ela é uma dificuldade que envolve da aprendizagem, que envolve baixo desempenho dessa criança constantemente. O que é isso? Agora, o que é isso em relação a demandas emocionais, comportamentais que essa criança está emitindo? Está ligada a quê? Então, essa investigação, né, essa pesquisa toda é muito importante dentro de um processo de avaliação. Então, agora nós vamos falar um pouquinho de formas de intervir, né? Então, a gente falou de avaliar, agora formas de intervir. Então, formas de intervenção para mediar as dificuldades de aprendizagem em sala de aula. Como que a gente vai fazer? Plano de trabalho, tá? A observação e compreensão. Primeiro de tudo, tá? Eu tenho que observar. Eu tenho que observar e compreender.
Então, o professor precisa conhecer bem a turma, ele precisa elaborar um plano de trabalho com ações a serem tomadas e um meio para executá-las. Esse conhecimento é muito importante, tá, gente? A avaliação é uma das principais formas de verificar o caminho do aluno. Então, o professor, em sala, ele vai ter que ter, por exemplo, ele tem lá 30 alunos que ele acompanha. Ele tem que ter uma forma de poder medir, né, ou acompanhar esse processo de aprendizagem, tá? Por quê? Ele está dando o mesmo conteúdo, às vezes pode ser que a estratégia para uma criança ou outra mude, mas ele está numa linha de raciocínio de desenvolvimento de todo esse conteúdo. Então, o que é necessário para esse processo? Tá? Então, ele tem que avaliar. E se aquela criança ele vai para uma próxima etapa, e a gente não pode esquecer que quando está ensinando essa criança, existe pré-requisitos, tá, de um novo conteúdo, de uma nova possibilidade. E se essa criança ela não tem pré-requisitos para aquela demanda, o que vai acontecer? Dificuldades constantes. E dificuldades constantes lá na frente pode levar ao quê? A um fracasso escolar. Importante, pelo fato dela não conseguir acompanhar e nunca ninguém ter ali a visão daquela pessoa, o quanto ela poderia desenvolver. A contextualização, gente, a importância de se relacionar os assuntos do cotidiano dos alunos é super importante em relação aos conceitos, os conteúdos, as disciplinas, trazer o envolvimento daquilo que eles gostam, daquilo que eles estão falando no momento. O professor, né, vai estar ligado na dinâmica. Então, a motivação aí também é um fator importante. Né, trazer assuntos da atualidade, envolver essas crianças com o conteúdo, vai trazer possibilidade de contextualizar tudo que ele precisa ser ensinado. E aí as chances de você envolver essa criança no aprendizado se torna muito mais, porque ela vai estar discutindo, ela vai estar experimentando, ela vai estar vivenciando, né? Isso vai fazer toda a diferença, tá? O professor exerce em sala de aula, destacam-se funções de observador, analista e ponto de apoio. Olha a importância disso em fundamental. Ele, a funções de observador, ele vai observar o desenvolvimento daquela criança. Ele vai identificar. Hoje eu tive uma visita numa escola muito interessante, e a professora trazendo assim, gente, ela falando da criança e ao mesmo tempo ela trazendo referência, né? E tudo que ela trazia de referência, ela dizia assim, não, mas isso é muito importante. E isso que eu estou trazendo para ele, eu posso levar para os outros. Eu falei, sim. Olha que fantástico, gente, a preocupação. E muito legal de tudo isso, ela criando com eles também, porque um portfólio já não é um portfólio de final de ano, que você coloca lá. Não, um portfólio onde vai acompanhar. Aquela criança faz parte do processo. Ela está acompanhando aquele processo. Tá? Ela está seguindo o processo de todas as coisas que eles estão aprendendo. E o retorno da criança é muito legal, porque ela está se apropriando, aquela ficha, aquele material, aquele conteúdo que ela deu no outra semana, ela vem com toda uma apostila ou um material apropriado para que aquela criança possa separar por dia, já trabalhando a matemática para a criança trabalhar o entendimento. Eu fiquei assim, olha, que maravilha. Eu ganhei meu dia hoje com essa visita à escola, porque ver um professor que está preocupado, que está conhecendo a criança, né? Uma criança que tem, né, umas necessidades específicas e formas de ensino, que vai priorizar o estilo de aprendizagem dela, totalmente visual, com estrutura, e que se também não entender o perfil dela quando aluno, as questões emocionais podem ser intensificadas. Então, assim, uma leitura completa, contextualizada, a criança fazendo parte do seu próprio portfólio do ano, né? Então, isso é super interessante, gente. O professor ter esse gabarito, né, entender tudo isso. E o psicopedagogo entra como aqui?
O psicopedagogo também vai fazer esse acompanhamento junto com o professor, né? Ele vai estar direcionando também e acompanhando as fases de desenvolvimento dessa criança, as funções pelo qual executivas que são necessárias para que ela quer desenvolver, para que aquela criança aprenda, tudo isso é necessário, tá, gente? Então, o professor, ele vai analisar cada situação, ele vai ver, vai ser um ponto de apoio para que esse processo de aprendizagem dessa criança literalmente aconteça, tá? Dificuldade de aprendizagem, a gente vai caracterizar o quê? Nós precisamos estar muito claro com isso, tá? Caracteriza-se por um funcionamento substancialmente abaixo do esperado, baixo rendimento, discrepância entre aquilo que ela está apta e o rendimento dela, tá? Modelos baseados em processos nucleares de habilidades, de leitura, de escrita, de matemática, e não pode ser considerado como uma via final comum a dificuldade de aprendizagem. E a dificuldade de ensinagem? Olha só o que a gente vai levar aqui. Dificuldade de perceber o estilo de aprendizagem da criança. Como é que ela aprende? Aquele aluno que está na sua frente, como que ele aprende? A integração do conhecimento com a prática educacional sua, como a forma como você está apropriando, o olhar do educador frente ao estilo dessa criança aprender, qual é a forma que ele aprende, tá? As necessidades dessa criança, a expectativa do desenvolvimento. Qual que é a expectativa que você tem do desenvolvimento dela diante dessas situações? Diante daquele planejamento que você está organizando? Isso é sério, gente. Tá? Porque se você não der o estímulo correto também, de acordo com as necessidades que aquela criança está apresentando, ela não vai aprender. Tá? Você vai passar lá o ano seguinte para o outro professor, para o outro seu colega, resolver essa situação. Só que ali, nessa de passar para o meu colega no ano seguinte, vem um acúmulo já de conteúdos, de processos, e que muitas vezes a criança vai sair perdendo nisso. Tá? Os pré-requisitos, falei sobre isso hoje, quais são os pré-requisitos para esse processo de aprendizagem, tá? Materiais, recursos, estratégias, possibilidades de envolvimento, tudo isso é importante. Aí eu trago para vocês aqui, gente, algumas tabelas, alguns modelos, né, para vocês terem como ideias, sugestões, tá? Tabela de estudantes com defasagens e dificuldade de aprendizagem. Então, lá tem, por exemplo, aqui são estudantes do 5º ano do ensino fundamental. Tá? Então, lá tem o nome do aluno, vamos lá, temos a turma lá tem 30. Então, essas crianças, né, sem base alfabética, quem que está? Essa criança número 1, ela está sem fase alfabética, escrita alfabética, dificuldade em língua portuguesa, dificuldade em matemática, com deficiência, então precisa de um recurso. Então, aqui, gente, é livre, é uma ideia, é um suporte para você, enquanto profissional, ter a clareza ali da sua turma, na sua frente, diante das necessidades que ele tem. Sabe por quê? Porque se você não ter a clareza disso, de como aquelas crianças aprendem, como que está o andamento desse processo, vai haver dificuldades de eu entender todas essas demandas, tá? Tabela de rotina, de alfabetização, checklist, tá? Olha só, contempla a leitura pelo professor todos os dias? Sim ou não parcialmente? Então, se sim, é porque ela domina. Se é não, porque ela não tem o domínio. Se é parcial, ela está em transição. Aquelas crianças que estão em transição, o que eu preciso fortalecer de possibilidades? Tá? Aquelas que não têm, o que eu preciso favorecer de estímulos para que ela venha adquirir a possibilidade? Então, isso é necessário entender, tá? Há propostas que permitam interações entre os estudantes? Opa! Há propostas pedagógicas lúdicas todos os dias? Tá? A utilização de espaços externos e recursos diversificados. Eu estou usando o mesmo alfabeto para tudo. Entende, gente? Aqui se tratando de alfabetização. Então, isso é uma leitura extremamente importante, principalmente quando o professor
né, o psicopedagogo, o professor tem essa formação também, tá? Então, ele tem essa formação e não quer atuar como psicopedagogo, mas ele quer ter essa formação para poder atuar em escola. Legal, tá? Então, isso é muito importante para que possa ser adquirido, tá? Sequências didáticas de produção de textos, apresentação da proposta, sim ou não, gênero ser sistematizado, houve contato inicial com os estudantes com forma de gênero, tá? Parte do conhecimento prévio, essa criança tem conhecimento prévio. O que é conhecimento prévio? A base, quais são os elementos base para esse tipo de situação de produção de texto? O que a criança precisa ter, tá? Produção oral, produção individual, tudo isso, gente, a gente vai levando. Então, eu trago ideias, algumas sugestões para vocês, né? Promover um tempo maior de leitura frente ao ritmo da criança, tá? Que ela esteja mais na frente para poder você ter o direcionamento quando há uma necessidade de atenção, elaboração de perguntas, questionamentos de acordo com o ritmo da criança, lista de grafias fundamental para o uso correto da escrita, tá? Na matemática, jogos estruturados para aumentar a possibilidade de entendimento e compreensão desses conteúdos, estrutura do trabalho, de materiais, sistematização, extremamente importante, tá? De acordo com o ritmo de aprendizagem e desenvolvimento de toda a aptidão dessas habilidades, tá, gente? Né? E o envolvimento da criança das possibilidades de aprendizagem. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!